Eu me lembro com nitidez daquele bolo. Era de chocolate com camadas grossas de morango no meio. Minha mãe sempre fazia o mesmo, todos os anos, desde que Isabel e eu tínhamos idade para assoprar as velas com os olhos brilhando. Só que naquele dia havia algo estranho no ar. Era o nosso aniversário de 13 anos. O dia 3 de setembro parecia um dia como qualquer outro no começo. Céu limpo, o cheiro de bolo no forno, o som do rádio da cozinha tocando alguma música antiga que minha mãe gostava. A mesa do quintal estava sendo posta com pratos coloridos, talheres de plástico, copos de suco de uva e, no centro, o bolo. O mesmo de sempre. Só que o espaço ao lado do meu ficou vazio. Isabel tinha sumido. Uma hora ela estava ao meu lado, rindo, me abraçando, dizendo que aquela seria a melhor festa de todas. Na outra, evaporou. Não atendeu mais os chamados. Não respondeu aos gritos. A mãe dizia que ela devia estar brincando, que talvez tivesse ido até a casa da vizinha buscar algo. Mas Isabel não era de sumir assim. Nunca foi. Ela era metódica, quase cuidadosa demais. Sempre lembrava de tudo. Era quem me cobrava quando eu esquecia o dever de casa, quem me lembrava do nome dos vizinhos, quem dava nó nos meus cadarços porque eu fazia tudo apressado. Minha irmã era minha referência, meu reflexo, literal e emocional. Gêmeas idênticas. É o que diziam. Mas se você prestasse atenção, veria que Isabel era feita de um tipo diferente de presença. A dela era sólida, enquanto eu vivia, escapando pelos cantos. E naquele dia, ela se dissolveu no ar. Eu lembro de ter corrido pelos fundos do quintal, passando por entre os pés de alecrim que minha mãe plantava, e gritado por ela, cada vez mais alto, a voz tremendo, o coração acelerado, sem explicação. Era como se o meu corpo já soubesse instintivamente que havia algo errado. Mas ninguém me levou a sério naquele momento. Os adultos riram. Disseram que era uma brincadeira, que gêmeas gostavam de pregar peças uma na outra. A mãe tentou forçar um sorriso, mas ele desmoronou quando passou das bochechas. Ela sabia. Mesmo que negasse com os lábios, havia pânico no olhar dela. Um pânico que crescia a cada minuto em que Isabel não aparecia. Naquela noite, a polícia foi chamada. As buscas começaram. Lanternas pela mata, cães farejadores, vizinhos caminhando em duplas. A casa virou um centro de nervosismo. Gente entrando e saindo, cochichando nos cantos, fazendo perguntas que minha mãe não queria responder. Eu fiquei parada na sala com a fatia de bolo intocada no prato, o garfo ainda cravado no meio do glacê. Como se congelar aquela cena fosse me trazer ela de volta. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Só sei que, depois daquele dia, tudo mudou. Minha mãe deixou de cozinhar bolo de aniversário. Nunca mais pendurou balões no quintal. Fechou o portão da frente com corrente. E, aos poucos, foi apagando todos os rastros da Isabel pela casa, exceto o quarto dela. Ela nunca tocou. Por muito tempo, eu me perguntei se a culpa era minha. Não uma culpa lógica, daquelas que se explicam com fatos. Mas uma culpa que nascia de dentro, de buracos na memória. Eu lembro de ter bebido vinho escondido no aniversário. Lembro de ter rido alto com ela no começo da festa. Lembro de uma briga. Talvez. Uma discussão qualquer. Uma coisa boba, eu achava. Mas depois, minha memória falha. Tem um espaço em branco como se alguém tivesse apertado pausar bem no momento crucial da fita. Eu jurei, por muitos anos, que aquilo era só trauma. Mas quando eu cresci e saí de casa, aos 19, e fui morar longe, ainda carregava aquilo comigo. Um peso constante, um silêncio que me acompanhava como uma sombra. Isabel nunca foi encontrada. Nenhuma pista, nenhuma resposta. Só o vazio. 12 anos depois, eu recebi a ligação. Minha mãe estava morta. Infarto fulminante. Sozinha, na cozinha da casa. A vizinha a encontrou caída com as mãos ainda segurando uma colher de madeira. Quando fui até lá para reconhecer o corpo e organizar os papéis, encontrei a casa exatamente como eu lembrava. O jardim abandonado, o portão rangendo, a varanda, coberta de folhas secas. Mas havia algo no ar, um chamado,
uma espécie de energia silenciosa que me puxava de volta para o lugar de onde fugi. Eu sabia que teria que passar alguns dias ali, resolver burocracias, decidir o que fazer com a casa, organizar o inventário. E havia algo dentro de mim que me dizia que talvez ali, naquele espaço esquecido, eu encontraria alguma forma de fechar o ciclo. Eu não queria acreditar, mas sonhei com ela. Na primeira noite. Isabel. Na janela do nosso quarto, ela estava com o mesmo vestido azul do dia da festa, os cabelos presos em duas tranças mal feitas, e ela me olhava com uma calma inquietante. Ela não falava, só apontava pro jardim. Acordei com o coração disparado e a pele suada. Fiquei sentada na cama por horas, olhando o luar atravessar as cortinas desbotadas. No dia seguinte, fui até o jardim. Era como se meus pés soubessem onde ir. Andei entre os arbustos. Passei pelo canteiro onde minha mãe plantava girassóis. Agora, só ervas daninhas. Cheguei ao canto mais afastado do muro, onde havia um velho banco de madeira coberto por musgo. Foi ali que vi. Uma parte da terra estava diferente, remexida, como se alguém tivesse cavado e depois tentado esconder. O coração acelerou. Meus dedos começaram a cavar sem que eu pensasse, como se o corpo movesse sozinho. Primeiro encontrei uma tampa de madeira. Depois, puxei uma caixa pequena, velha, com cheiro de ferrugem e terra, molhada. Meus dedos tremiam. Abri com cuidado. Dentro havia 3 coisas: um colar, uma fita VHS, um bilhete. O colar eu reconheci na hora, era o da Isabel. Ela usava sempre. Era uma daquelas bijuterias simples, mas com valor sentimental. Presente da nossa avó antes de morrer. A fita tinha um rótulo desbotado escrito à mão. Aniversário, 13 anos. E o bilhete? Eu guardei para ler por último. Voltei para dentro de casa com a caixa contra o peito. Meu corpo inteiro tremia. Algo me dizia que o que eu estava prestes a descobrir não era só sobre a Isabel. Era sobre mim também. Liguei o antigo videocassete que minha mãe insistia em manter. Funcionava. Coloquei a fita. A imagem surgiu, tremida no início, até estabilizar. Era a festa. Nossa última festa juntas, Isabel e eu, rindo na frente do bolo. Ela me abraçando por trás enquanto cantavam parabéns. Minha mãe filmando, falando algo engraçado sobre como as duas viraram mulheres. E então, um corte brusco. A tela ficou preta por 1 segundo e voltou, mas a imagem estava torta. A câmera parecia ter sido largada no chão. Gravava de lado. O som era abafado, mas dava para ouvir 2 vozes, minha mãe e Isabel. Você não pode esconder isso dela. Ela não precisa saber. Nunca. É a nossa irmã. Ela tem direito de saber. Isso vai destruir tudo, Isabel. É a verdade. Barulho de passos. Uma pancada. A fita corta novamente. Silêncio. Tela. Azul. Fim. Fiquei ali, sentada no sofá por longos minutos, sentindo o eco daquelas palavras dentro da minha cabeça. Isabel queria me contar algo, algo sobre mim e minha mãe. Queria impedir. O que era? O que poderia ser tão grave? Voltei ao bilhete. As mãos suavam. Abri. Era a letra da minha mãe. Reconheci na hora. Escrita trêmula, mas ainda firme. Filha, se você está lendo isso, é porque já não estou mais aí. E talvez seja melhor assim. Eu escondi de você uma verdade porque achei que te protegeria. Mas a verdade sempre cresce, mesmo quando enterrada. Aquele homem que você conheceu como seu pai, ele não era o pai da Isabel. Era só seu. E ele fez coisas com Isabel. Coisas que ela só teve coragem de contar no dia do aniversário. Ela disse que ia te contar. Que você merecia saber. Mas eu entrei em pânico. E eu a segui quando ela saiu da casa. Eu não planejei nada. Mas as coisas saíram do controle. Ela caiu. Bateu a cabeça. Eu não consegui ajudar. Eu tive medo.
Eu enterrei as coisas. E calei. Me perdoa por tudo. As palavras foram se apagando diante dos meus olhos. Meu cérebro recusava aceitar. Minha irmã foi embora porque queria me proteger e minha mãe tentou me proteger, destruindo o resto. Fiquei sentada, em choque, com a carta no colo. E pela primeira vez em anos, chorei. Não aquele choro contido, educado, mas um choro inteiro, como quem rasga o peito e deixa tudo. Sair Isabel morreu querendo que eu soubesse a verdade, e eu vivi querendo esquecer. Naquela noite, eu não dormi. Depois de ler a carta da minha mãe e assistir a fita pela segunda vez, fiquei sentada no chão da sala, abraçada aos joelhos, encarando a TV desligada como se ela ainda me mostrasse algo que eu não tinha visto. Silêncio dentro da casa era brutal. Até as paredes pareciam carregar um peso antigo, como se a verdade estivesse impregnada nelas, me observando com olhos invisíveis. Isabel. Ela tentou me dizer. Ela tentou. E eu passei metade da minha vida fingindo que talvez ela só tivesse fugido. Talvez estivesse em outro lugar, feliz, viva, mas ela estava aqui. Enterrada nos cantos da história que ninguém teve coragem de contar, eu não podia mais fingir, nem fugir. Na manhã seguinte, o céu estava cinzento. Chovia fraco. Peguei o carro e fui até a delegacia da cidade. A atendente da recepção me olhou, com certo espanto quando falei meu nome. Você é a irmã da garota desaparecida. A Isabel, certo? Assenti com um aceno leve. O caso nunca teve solução. Ela continuou, puxando um fichário antigo de uma estante empoeirada. Era um daqueles que a gente não esquece. Gêmeas. Aniversário. Desaparecimento súbito. Você era a outra menina. Sim, confirmei com a garganta seca. E eu encontrei uma pista. O policial de plantão, um homem de meia-idade chamado Rogério, veio me atender. Expliquei o que descobri. A fita VHS, a carta, a caixa enterrada. No jardim. Ele ficou em silêncio por um tempo. Isso é sério, moça. Muito sério. Você está ciente de que está implicando sua própria mãe em homicídio? Eu não sabia responder de imediato. A palavra doía. Assassinato. Minha mãe! Na mesma frase. Mas eu assenti. Porque, mesmo que parte de mim quisesse gritar que aquilo não podia ser verdade, tudo dentro da história fazia sentido agora. E Isabel merecia justiça. Mesmo que a verdade fosse podre. Mesmo que ela me tirasse tudo o que ainda restava da infância. Rogério pediu a fita e a carta. Eu entreguei. Ele disse que acionaria um promotor e solicitariam uma nova varredura na propriedade. Depois de tantos anos. Pode ser difícil. Mas se tiver alguma coisa no terreno, a gente vai descobrir. Voltei para casa com o estômago revirando. Chovia mais forte agora. O céu parecia acompanhar o peso que eu carregava. Naquela tarde, sentei na beira da cama de Isabel. O quarto estava do mesmo jeito. Pôsteres antigos nas paredes, livros empilhados na estante, cadernos rabiscados na escrivaninha. Era como entrar em uma cápsula do tempo. Uma que parou no exato momento em que ela saiu pela porta. Me aproximei da gaveta que ficava trancada. Aquela que, quando éramos crianças, ela não deixava eu mexer. Sempre dizia que era o espaço secreto dela. A chave estava na caixa, que encontrei no jardim. Como se Isabel soubesse que um dia eu voltaria ali. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, havia dezenas de cartas. Algumas que trocava com a nossa avó. Outras que pareciam esboços de diários. Mas uma me chamou a atenção. Era endereçada a mim. Para minha irmã, caso eu desapareça. Meus olhos queimaram. Tirei o papel com cuidado. A letra era clara. Firme. Se você está lendo isso é porque algo aconteceu comigo. Eu sempre soube que havia coisas erradas nesta casa. Mamãe não é má, mas é fraca. E o nosso pai, o seu pai, ele fez coisas comigo que eu só conseguia entender agora. Crescendo, eu nunca tive coragem de te contar. Porque você o amava. Porque eu achava que o que aconteceu comigo
Era culpa minha. Mas não era. Você é minha irmã, metade do meu coração. E se eu desaparecer, por favor, não deixe a história acabar no silêncio. O papel tremia nas minhas mãos. Eu me encolhi ali no chão do quarto dela, abraçada à carta, e chorei. Não era só dor. Era indignação. Era culpa. Era o luto de descobrir que alguém foi silenciado por tanto tempo, por medo, por vergonha, por amor mal direcionado. 3 dias depois, a perícia veio. Homens de macacão branco, cães farejadores, pás, detectores de metais. Começaram a escavar os arredores do quintal. Eu fiquei sentada na varanda, observando em silêncio. A cada buraco aberto, uma parte de mim se despedaçava, porque no fundo eu sabia o que iam encontrar. Por volta das 16 horas, um dos agentes chamou o sargento Rogério. Eles haviam encontrado ossos, profundamente enterrados no final do terreno, perto da cerca que dividia nossa casa da mata fechada. É humano, confirmou Rogério. Mandaremos para análise. Mas a pulseira que estava ali é idêntica à que você descreveu, a pulseira da Isabel, o colar, a fita, a carta. Tudo estava se encaixando. Minha irmã nunca foi embora. Ela morreu ali, naquele mesmo lugar onde crescemos brincando de casinha. Na semana seguinte fui chamada para depor. Contei tudo, sem poupar nada, até as partes que me doíam, inclusive aquelas em que eu não lembrava com clareza. Rogério me escutou com atenção. Há partes confusas nessa história, mas o peso das evidências é considerável. A perícia vai confirmar se os restos são dela. E se forem, esse se torna um caso de homicídio? E minha mãe? Perguntei, quase num sussurro. Infelizmente, ela já não está mais aqui para ser responsabilizada. Mas a verdade, essa pode ser contada agora. A verdade. Uma palavra que soava estranha, porque verdade, nesse caso, não trazia alívio. Trazia apenas mais perguntas, mais dor. Passei os dias seguintes limpando a casa, preparando-a para a venda. Mas algo me puxava para ficar. Uma parte de mim queria permanecer ali, não pela saudade, mas por justiça, pela memória da Isabel. Como se ela precisasse que eu a mantivesse viva em algum canto do mundo. No quarto dela, fiz algo que nunca pensei que faria. Abri a caixa de retratos da nossa infância. Passei horas revendo cada foto, cada aniversário, cada sorriso compartilhado. Eu via nela agora um olhar que antes eu não notava. Era um olhar cansado. Um olhar que tentava sorrir mesmo com o corpo gritando por socorro. E eu não vi. Ninguém viu. Certa tarde, enquanto limpava a despensa, encontrei um envelope escondido no fundo de uma prateleira. Tinha cheiro de mofo, mas era recente, com data, de 2 anos atrás. A caligrafia era da minha mãe. Abri, hesitante. Era outra carta. Filha, eu passo as noites ouvindo sua irmã sussurrar no escuro. Ela aparece nos meus sonhos, me olha sem raiva, só com tristeza. Eu errei. Meu Deus, como eu errei. Mas eu tinha medo. Medo de perder vocês duas. Medo de te contar quem ele era. Medo de que você virasse contra mim. No fundo, eu sabia que, escondendo a verdade, eu condenava Isabel 2 vezes. Mas eu era covarde. E covardes não salvam ninguém. Me perdoa. Se é que isso serve para algo. A folha caiu das minhas mãos. Eu fiquei ali, no chão da despensa, sentindo a presença da minha mãe, não como a mulher que me criou, mas como a mulher que também foi prisioneira de segredos antigos. Ela não era inocente, mas também não era o monstro que, por um segundo, eu imaginei. Ela era fraca. E na fraqueza, escolheu o silêncio. Mas agora, eu não podia mais me calar. Os resultados da perícia chegaram 2 semanas depois. Os restos eram de Isabel. Confirmado, o caso foi oficialmente encerrado como homicídio não solucionado com autor provável falecido, sem culpados, sem condenação. Mas com uma verdade, escrita e registrada. E eu,
Eu me tornei, sem querer, a guardiã dessa história, aquela que finalmente quebrou o ciclo. Hoje, a casa não está mais à venda. Decidi ficar, transformei o quarto da Isabel numa biblioteca. Coloquei uma placa no jardim com o nome dela e plantei uma árvore ali, uma magnólia, a flor favorita dela. Todo ano, no dia 3 de setembro, eu coloco um bolo de chocolate com morango na varanda. Corto 2 fatias, uma para mim e uma para ela. Ela merece ser lembrada. Não como a menina que desapareceu, mas como a irmã que tentou me salvar. E agora é a minha vez de proteger ela, mesmo que seja tarde, mesmo que seja só com palavras. Eu pensei que, ao descobrir a verdade, a dor ia embora, pelo menos uma parte dela. Mas isso não aconteceu. O que veio depois da revelação não foi alívio, foi um silêncio mais pesado. Uma nova camada de ausência. É estranho dizer, mas, de alguma forma, quando eu ainda não sabia onde Isabel estava, era como se ela ainda pudesse aparecer. Como se a possibilidade de vê-la virar a esquina, bater na porta ou mandar uma carta do nada ainda existisse. Agora eu sabia. Sabia que ela esteve o tempo todo aqui, perto, silenciosa, esquecida debaixo da terra que pisamos. Isso me doía mais do que qualquer dúvida. Eu decidi ficar na casa. Ao contrário do que imaginava, não consegui ir embora. Alguma coisa me mantinha ali. Como se a história ainda não tivesse terminado. Como se restassem fragmentos a serem desenterrados. Não da terra, mas da memória. Passei as primeiras semanas limpando os cômodos que minha mãe deixou abandonados. Abri armários que estavam trancados há anos. Folheei álbuns de fotos. Li cartas antigas. Encontrei objetos que nem lembrava que existiam. Cada item me puxava para um passado que agora parecia deformado, como se tudo que eu achava que sabia sobre minha infância tivesse que ser reorganizado, reavaliado. Eu via fotos nossas, eu e Isabel, abraçadas, vestidas com roupas iguais, com sorrisos sincronizados, e me perguntava o tempo todo: quando ela começou a se machucar por dentro? Quando ele começou a invadir a vida dela? E como eu não vi, numa das noites mais frias daquele mês, tive outro sonho. Dessa vez, mais intenso, mais nítido. Eu estava no quintal, sozinha, com chuva caindo forte, a casa apagada. Isabel aparecia na beira da floresta, com a mesma roupa da noite do desaparecimento, o vestido azul, o colar de contas verdes, as tranças. Mas o rosto dela estava molhado, não de chuva, de lágrimas. Ela se aproximava, mas não falava, só me olhava. E então apontava para a casa, mais especificamente, para a cozinha. Acordei com o coração disparado, o corpo coberto de suor. Sentei na cama, ofegante, o céu ainda escuro, a madrugada silenciosa. Mas aquela sensação era real, demais, como se ela tivesse mesmo estado ali, comigo. Desci até a cozinha. Liguei a luz. Tudo parecia comum. Mas no canto, próximo ao fogão, tinha um azulejo diferente, um pouco mais solto que os outros, quase imperceptível. Me aproximei e me abaixei. Usei a ponta da faca para levantar o azulejo. E por baixo dele, um espaço oco, pequeno, como uma espécie de esconderijo. Lá dentro, embrulhado em um pano plástico, havia um envelope grosso. Dentro, uma série de páginas manuscritas. Eram anotações da minha mãe. Como um diário, mas não um diário comum. Era um caderno de arrependimento. As primeiras páginas eram difíceis de ler. A letra trêmula, a tinta borrada, como se ela tivesse escrito chorando. Hoje ela olhou para mim diferente. Isabel, ela sabe. Eu vi no olhar dela. Ela me culpa. E talvez tenha razão. Tentei conversar, mas ela se fechou. Disse que ia contar, que não aguentava mais calar. E eu gritei. Gritei mais do que devia. Disse que ela estava inventando. Ela chorou.
Mais à frente, 3 de setembro. Hoje elas completam. 13. Meu coração está partido. Isabel me olhou pela última vez. Eu sei disso agora. Ela estava decepcionada. Eu tentei abraçá-la, mas ela se esquivou. Ela foi embora. Eu fui atrás. A floresta parecia engolir o caminho. A chuva começou. Ela escorregou. Caiu forte. Eu gritei o nome dela. Mas ela não respondeu. E eu tive medo. Medo de tudo. Medo de perder a outra. Então, eu enterrei. Enterrei a filha que tentou me salvar da minha covardia. Enterrei a voz que me obrigava a enxergar o que eu neguei. E voltei para casa, como se nada tivesse acontecido. Na última página, se um dia minha filha encontrar isso, que ela saiba que eu nunca quis apagar Isabel, só não soube como mantê-la viva, sem morrer junto. Eu li tudo 3 vezes. A mente rodava. Minha mãe não foi uma assassina fria, mas foi cúmplice de um silêncio que matou. Isabel não caiu por um acidente qualquer. Ela caiu porque correu, porque fugia. E ninguém corre se não estiver com medo. Na manhã seguinte, sentei na varanda com o caderno na mão. O jardim estava molhado da chuva da noite. As folhas da magnólia, a que eu tinha plantado em nome da Isabel, brilhavam com gotas pesadas. Peguei uma folha do diário e enterrei sob a árvore, como se aquele pedaço de verdade tivesse que descansar com ela, como um pedido de desculpa, como um encerramento. Mas a verdade é que não existe encerramento. Existe apenas continuação, um passo depois do outro. No dia seguinte, decidi visitar Helena, a mulher que foi babá de Isabel e minha por 2 anos quando éramos pequenas. Ela morava a poucas ruas da nossa antiga casa. Já idosa, andava de bengala e usava óculos grossos. Quando me viu na porta, os olhos se arregalaram. Meu Deus, você é a Ana? Ou a Isabel? Ana, respondi. Mas, às vezes, eu mesma confundo. Ela me abraçou com força. Tremia. Eu sabia que você voltaria. Sempre soube. Nos sentamos na varanda dela. Contei tudo. O que encontrei. A carta, a fita, os ossos, o diário escondido. Ela chorou. Eu tentei. Ana, eu juro que tentei. Tentar o quê? Eu desconfiava. Do seu pai. O jeito como ele olhava para Isabel. Ela se encolhia perto dele. E uma vez, ela me contou algo, mas pediu para eu prometer que não diria nada. E você prometeu? Ela assentiu, com lágrimas caindo. Foi meu erro. Meu Deus, eu devia ter falado. Mas ela implorou. Eu olhei para Helena por alguns segundos, tentando conter o nó na garganta. Todo mundo calou. Sim, ela respondeu. Porque a dor dela era incômoda demais. Ficamos em silêncio, até que ela disse: Mas você não calou. E por isso, você quebrou o ciclo. Nos dias seguintes, continuei organizando a casa, queimando papéis inúteis, separando objetos para doação. Mas o que importava, eu guardei. O colar, o caderno de Isabel. As anotações da minha mãe. A fita VHS. Não para reviver o horror, mas para me lembrar que a verdade, por mais dolorosa que seja, ainda é melhor que a ilusão. Hoje, às vezes, eu acordo com o som da risada, da Isabel ecoando no corredor. Sei que é só a lembrança, mas eu deixo ela ficar um pouco, porque de algum jeito ela está aqui, nas paredes da casa, no balanço da árvore, no cheiro da terra molhada, e em mim, porque Isabel vive em mim, na parte que insiste em dizer a verdade, mesmo quando ninguém quer ouvir. A história da Isabel passou a morar comigo, não só nos objetos, nas cartas, nas paredes da casa. Ela se espalhou por dentro de mim, virou a maneira como eu olhava o mundo, como eu acordava, como respirava. A verdade, aquela que cavamos no jardim e desenterramos em forma de ossos, fitas e cartas. Não me trouxe paz, mas me trouxe propósito, e isso por si só
Já era mais do que eu esperava. Durante as semanas seguintes, recebi visitas que não esperava, algumas boas, outras perturbadoras. A primeira foi da promotora responsável pelo caso. Ela veio pessoalmente entregar o relatório oficial da conclusão da investigação. Homicídio culposo com ocultação de cadáver, cometido por pessoa falecida, caso encerrado. Ela me olhou com olhos pesados de empatia. A maioria das famílias fica presa no limbo, sem sequer esse mínimo de resposta, disse ela com delicadeza. Você conseguiu algo que muitos nunca conseguem. A verdade, ainda que tardia. Eu não sabia como responder. A verdade não me parecia uma vitória. Parecia mais uma cicatriz. Mas no fundo, eu sabia que ela tinha razão. A segunda visita foi mais inesperada. Um homem, alto, magro, com feições familiares. Olhos verdes, a barba por fazer. Parecia perdido. Você é... Ana? Assenti, desconfiada. Estávamos no portão da casa. Ele parecia tenso. Meu nome é Henrique. Eu sou seu meio-irmão. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Meio-irmão? Eu sou filho do homem que você conheceu como pai. Fiquei em silêncio. Não consegui nem convidá-lo para entrar. Ele entendeu. Eu soube da história pela imprensa. Vi o seu nome, fiz as contas, fui atrás de certidões e... Bom, tudo bate. Por que você veio? Ele respirou fundo. Eu precisava ver você, olhar nos seus olhos, saber o que dele vive em mim, saber se tem como a gente existir, apesar dele. Conversamos por quase 1 hora do lado de fora. Ele me contou que nunca soube de nada, que o pai dele, nosso pai, morreu quando ele tinha 10 anos, que a mãe o criou sozinha, que só agora, depois de adulto, soube da possibilidade de outros filhos, e só agora, da monstruosidade. Eu não vim aqui defender ninguém, Ana. Eu soube da sua irmã, soube do que ele fez. E me perguntei o que isso faz de mim. Olhei para ele com um tipo de compaixão cautelosa. Isso não faz de você nada além do que você decidir ser. Ele sorriu com os olhos marejados. Obrigado. Eu não vou insistir. Mas se um dia quiser saber mais sobre minha mãe, sobre mim, tô por aí. Ele me estendeu um cartão com um número anotado à mão. Eu guardei. Não por ele, mas por mim. Naquela noite sentei no antigo quarto da minha mãe e pensei nela. Tanto tempo a odiei em silêncio. Depois, passei a compreendê-la, sem justificá-la. E agora, me via dividida entre querer apagá-la da minha história e reconhecer que ela também foi vítima. Vítima de uma geração de mulheres ensinadas a calar, a proteger homens perigosos, a fingir que não viam, que não sabiam, que não podiam agir. Mas isso não tirava sua responsabilidade. Não absolvia. Era só parte da complexidade, e minha família era exatamente isso. Complexa, fragmentada, fincada sobre segredos mal enterrados. 1 semana depois, recebi a visita de uma jornalista. Ela escrevia um livro sobre casos não resolvidos que foram solucionados anos depois, geralmente por familiares que se recusaram a desistir. Ela queria contar a história da Isabel. E por mais que algo em mim resistisse, eu sabia que talvez fosse o momento. Nos encontramos no café da Praça Central. Contei tudo, com calma, com pausa, com lágrimas quando necessário. A cada frase minha, ela anotava, gravava trechos, mas respeitava meus silêncios. Quando terminei, ela me perguntou: "Você acredita que sua irmã ainda está aqui?" Respirei fundo. De alguma forma, sim. Em mim. Na árvore. Nos sonhos. Na coragem que ela me deixou como herança. Ela sorriu. Você é como a árvore. Cresceu a partir de algo enterrado, mas floresceu. Chorei ali mesmo, no meio do café, na frente de estranhos, porque foi a primeira vez que alguém me disse isso. Que eu floresci, e não apenas sobrevivi. Naquela noite, escrevi uma carta para Isabel. Maninha, eu demorei para te escutar. Me perdoa. Você gritou com tudo que tinha.
E mesmo assim eu não ouvi. Mas agora eu entendo. Eu vejo. E o que você me deixou foi mais do que lembranças. Foi um chamado. Um lembrete de que a verdade importa. E que a gente não precisa repetir os erros de quem veio antes. Um mês depois, decidi abrir o jardim. Literalmente. Transformei a área onde a caixa foi enterrada num pequeno memorial. Coloquei uma placa com o nome da Isabel, uma poesia que ela mesma escreveu aos 12 anos, e uma pedra com a frase: que toda semente enterrada com dor floresça em liberdade. Alguns vizinhos visitaram, outros passaram em silêncio. Algumas mães trouxeram filhas pequenas, contaram a história como forma de ensinamento. Outras choraram sem dizer porquê, e eu percebi. A história da Isabel não era só minha. Era da minha cidade. Era das meninas que foram silenciadas. Era das mães que erraram tentando proteger. Era das irmãs que sobreviveram com culpa. Era de todas. Decidi também escrever um livro, chamado O Lugar Onde Ela Ficou. Mistura de memórias, relatos, reflexões. Não sobre o crime, mas sobre o silêncio. Sobre o que vem depois da dor. E sobre como a gente se reconstrói quando tudo parece em ruínas. Hoje, eu acordo cedo. Faço café. Levo um pedaço de bolo até a árvore. Leio algo para ela. Às vezes uma carta. Às vezes um trecho do meu livro. E falo com ela, como quem conversa com o vento. Como quem espera a resposta. Mas não precisa ouvir para saber que ela vem. Porque vem. Sempre vem. No cheiro da terra. No canto dos pássaros. Na coragem que me acorda todos os dias e diz: vai, escreve, conta. Um dia desses, uma menina me escreveu. Leu minha história num blog, que compartilhou o prefácio do livro. Ela tinha 17 anos e dizia que sua irmã estava sofrendo calada, que ela não sabia o que fazer, que estava com medo, mas que depois de ler o que escrevi decidiu falar. Você me deu força, ela escreveu. Não para ser heroína, mas para ser irmã. Eu chorei lendo aquilo, como se, naquele momento, Isabel estivesse viva de novo, porque estava na menina, na decisão dela, na coragem. E então eu entendi, eu não carrego o fim da história da Isabel. Eu carrego a continuação, a extensão, a semente. E isso é um presente. A história da Isabel não era mais só minha. E quando digo isso, não me refiro apenas ao memorial no quintal ou ao livro que comecei a escrever. Me refiro ao fato de que ela saiu do meu corpo. Deixou de ser um segredo interno, sufocado entre o coração e os pulmões, para se tornar algo coletivo. Dolorosamente coletivo. Isso trouxe consequências. Quando o capítulo sobre o caso da Isabel foi publicado no blog da jornalista que entrevistei, o mesmo texto que chegou até aquela menina de 17 anos, eu não estava preparada para o que viria depois. O texto viralizou. Alguém compartilhou nas redes sociais com um título chamativo. Ela desenterrou a verdade no jardim da própria infância. E de repente minha caixa de mensagens explodiu, centenas de pessoas. Algumas apenas me agradecendo por contar. Outras compartilhando suas próprias histórias, seus próprios silêncios. Eu nunca contei para ninguém, mas na minha casa também era assim. Minha irmã passou por isso. Minha mãe também fingiu que não via. Li cada uma com o coração trêmulo. Era como abrir 1000 janelas ao mesmo tempo e perceber que por trás de cada cortina havia alguém chorando quieto, gritando em silêncio, querendo desesperadamente que alguém dissesse: eu te acredito. O efeito público do texto trouxe também uma onda inesperada. A mídia. Em menos de uma semana recebi 3 convites para entrevistas, um canal de TV, 2 podcasts e uma editora me procurando para publicar minha história oficialmente em livro. De repente, aquele segredo de família que ficou enterrado por mais de uma década estava prestes a virar pauta nacional. E eu me vi dividida. Parte de mim queria dizer sim. Queria que o mundo soubesse quem foi Isabel, que ela tivesse um nome,
Um rosto. Uma história com começo, meio e fim. Mas a outra parte queria protegê-la. Queria mantê-la só minha. Queria que ela continuasse sendo a garota de vestido azul que só eu via nos sonhos. Conversei com Helena, a antiga babá. Ela é sua irmã, Ana, mas também é de todas as que vieram antes. E não foram ouvidas, ela tinha razão. Mas a exposição ainda me assustava. O convite mais importante veio de um programa de televisão, daqueles com milhões de telespectadores. Queriam contar a história de forma sensível, disseram, com respeito, sem sensacionalismo. Marcaram uma reunião comigo por chamada de vídeo. Fiquei encarando a câmera do notebook por longos segundos antes de apertar o botão. Ana, é uma honra falar com você, disse a produtora, uma mulher jovem, de voz calma. Sua história é poderosa e nós acreditamos que pode salvar vidas. Literalmente. É só difícil, respondi. Colocar tudo para fora diante de tanta gente. Eu entendo, mas às vezes a ferida que a gente mostra vira cicatriz para alguém que ainda sangra escondido. Essa frase me pegou. Fez eu pensar na Isabel, na menina de vestido azul que gritou sem ser ouvida, na irmã que tentou me salvar, mesmo sendo só uma criança. Respirei fundo e disse: eu topo, mas com uma condição. Qualquer uma. Quero falar com as palavras dela também. Quero que o país ouça quem ela era, não só o que aconteceu com ela. A produtora sorriu. Fechado. Na semana seguinte, viajei até a capital para gravar a entrevista. Foi a primeira vez que saí da casa depois de tantos meses. Confesso que me senti fora do corpo. Ver carros passando, gente com pressa, lojas abertas, cafés barulhentos. Parecia um outro planeta. Vida seguia. Mesmo com tantos gritos enterrados em jardins de infância, durante a gravação o estúdio estava silencioso. As câmeras posicionadas, as luzes quentes, os olhos atentos da apresentadora. Ana, o que você diria para aquela Ana de 13 anos? Aquela que ficou esperando a irmã voltar com um pedaço de bolo no prato? Olhei para a câmera, engoli em seco. Eu diria para ela não se culpar, que o silêncio dos outros não era responsabilidade dela, que a dor da Isabel não era culpa dela, e que, um dia, ela transformaria esse vazio em algo que ajudaria outras pessoas. A apresentadora me ofereceu um copo d'água, mas eu preferi o silêncio. Porque às vezes, o que mais precisamos ouvir é o que conseguimos finalmente dizer em voz alta. A entrevista foi ao ar numa terça-feira à noite. Recebi mais de 1.000 mensagens em 2 dias. Entre elas, uma me chamou a atenção. Era de uma mulher chamada Marina. Ana, você não me conhece, mas eu conheci sua mãe. Trabalhei com ela durante 3 anos numa loja de tecidos. Ela me falou de você, falou da Isabel, e uma vez me mostrou um bilhete. Um bilhete que dizia: ela precisa saber. Um dia. Eu guardei aquilo. Achei que ela deixaria para você, mas talvez não tenha conseguido. Posso te mostrar? Respondi imediatamente. Marcamos um encontro. Ela morava a apenas 2 horas de distância. Nos encontramos num parque público. Marina era uma mulher de uns 50 e poucos anos. Olhos castanhos, expressão gentil, ela tirou da bolsa uma folha amarelada, dobrada 4 vezes. Achei esse papel dentro, de um livro que ela sempre trazia para a loja. Um romance policial velho, desses que ninguém mais lê. Ela relia sempre. Abri o papel com cuidado. A letra da minha mãe, curta, direta. Se um dia não tiver coragem de contar, espero que o mundo conte por mim. E que minha filha me perdoe. Ela é mais forte do que eu jamais fui. Fechei os olhos. E por um instante, senti que minha mãe estava ali. Não como a mulher que encobriu um crime, mas como alguém que, até o fim, tentou acertar de alguma forma, mesmo que errando. Voltei para casa mais leve. O livro ficou pronto naquele mês. Entreguei os originais à editora com uma dedicatória clara. Para Isabel, que tentou gritar
e foi silenciada. E para todas que ainda gritam sem que ninguém escute, que essa história encontre ouvidos abertos e corações corajosos. O lançamento foi marcado para o mesmo dia do nosso aniversário, de setembro, simbolismo puro, uma forma de dar àquela data um novo sentido. Em vez de luto, memória viva. Em vez de dor, partilha. Em vez de vazio, presença. Na véspera do lançamento, sentei na varanda com uma fatia de bolo e um copo de leite. A árvore da Isabel estava alta, forte, florescendo. Toquei o tronco com a palma da mão e falei em voz baixa. Amanhã o mundo vai te conhecer. Vai ouvir sua história. Vai aprender com sua dor. Uma brisa leve passou. E por um momento, eu senti como se alguém tivesse pousado a mão no meu ombro. Não me assustei. Sorri. E deixei o silêncio dizer o resto. (3 de setembro). Nosso aniversário. Pela primeira vez em mais de uma década, acordei sem o nó na garganta que sempre vinha com essa data. Acordei com propósito. Acordei com Isabel. Não no mundo, infelizmente, mas dentro de mim, dentro da história, que finalmente seria contada. Acordei cedo, tomei um banho demorado, vesti uma roupa azul clara, a cor preferida dela. Penteei o cabelo em 2 tranças, como fazíamos quando pequenas. Poderia parecer infantil, mas para mim era ritual, era reconexão. Olhei no espelho e por um instante juro que vi ela ali, não como reflexo, mas como presença. E pensei, hoje é seu dia também. O lançamento foi numa biblioteca pequena, no centro da cidade, a mesma onde minha mãe nos levava quando éramos crianças, e onde Isabel descobriu que amava escrever. Me lembro dela sentada no chão da sessão de ficção, com um caderno no colo, copiando trechos de livros que achava bonitos demais para esquecer. Eu gosto de guardar as palavras que não sei usar ainda, ela dizia. Agora, eu estava ali, cercada por prateleiras e pessoas. Jornalistas, leitores, professores da escola onde estudamos, vizinhos antigos, sobreviventes anônimas que vieram me abraçar com olhos cheios d'água. Eu falei por 15 minutos. Talvez menos. Mas falei o que precisava. Hoje, eu não quero que vocês lembrem da Isabel como a menina que desapareceu, nem como a vítima. Quero que lembrem dela como a irmã que gritou, que tentou proteger, que deixou um caminho para a verdade, mesmo enterrada. O silêncio matou minha irmã, mas o que a mantém viva é o que fazemos com essa história agora. Houve aplausos, houve lágrimas, mas acima de tudo, houve escuta. Pela primeira vez, minha irmã foi ouvida. Ao fim do evento, enquanto assinava livros, uma mulher se aproximou. Na casa dos 60, cabelos grisalhos bem presos, olhar duro, mas respeitoso. Você não me conhece, ela disse. Mas eu conheci seu pai. Meu estômago girou. Era um homem encantador na superfície, um predador no escuro. Respirei fundo. Ele também fez algo com você? Perguntei, tentando manter a calma. Ela assentiu. Eu era adolescente. Ele era amigo do meu irmão. Nunca contei a ninguém. Até hoje. Eu fiquei em silêncio. Não havia o que dizer, só escutar. Ver sua coragem, Ana, me fez abrir uma porta que eu trancava. Há 40 anos, ela me entregou um envelope. Dentro tem uma carta e um nome. Talvez você queira saber quantas vidas sua irmã salvou. Quando ela se afastou, eu tive que sentar. Porque foi ali, naquele instante, que compreendi a última peça do quebra-cabeça. Isabel não morreu para ser uma vítima. Ela morreu tentando salvar vidas, inclusive a minha. Voltei para casa ao entardecer. O céu estava rosado como só acontece em setembro. No quintal, a árvore da Isabel balançava leve com o vento. Coloquei a cadeira na varanda. Abri o envelope da mulher. Dentro, uma carta escrita à mão. Querida Ana, você nunca me viu.
Mas eu sempre soube quem você era. Eu sou o resultado de uma decisão que sua mãe fez antes de você nascer. Ela engravidou do seu pai, mas o deixou ao descobrir quem ele era. Depois, se viu sozinha e reatou. Mas durante o tempo em que estavam separados, ele me encontrou. Eu sou sua irmã por parte de pai. Uma irmã que sua mãe tentou proteger negando. Uma irmã que, como Isabel, quase se perdeu no silêncio. Obrigada por dar voz a quem nunca teve. Você não salvou só a memória da Isabel. Você nos deu existência. Meu mundo girou. Outra irmã, uma parte de mim já esperava algo assim. A outra só conseguia sentir um calor esquisito por dentro. Não raiva, não medo. Só a confirmação de que a história era ainda maior do que eu imaginava. Fechei os olhos e falei em voz alta. Isabel, tem mais de você por aí? A brisa balançou os galhos. As folhas da magnólia dançaram como se rissem baixinho. Naquela noite, sonhei com ela de novo. Dessa vez estávamos na cozinha. Duas sentadas no chão, com pratos de bolo no colo, como duas adolescentes que esqueceram de crescer. Ela me olhava com os olhos calmos. Nada de dor, nada de raiva. Você achou a carta? Ela perguntou. Achei. Então você entendeu que sua morte não foi o fim, ela assentiu. Que você gritou por todas nós. E agora? Não estamos mais sozinhas, ela sorriu. Aquele sorriso torto que ela dava quando ganhava a discussão, e antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela se levantou, deu um beijo na minha testa e sumiu na luz da porta da cozinha. Acordei com a marca do beijo ainda ardendo. Hoje, a casa está viva. Recebo visitas de leitores, de escolas, de mulheres que querem transformar o trauma em arte, em protesto, em fala. Abri um pequeno centro de apoio psicológico nos fundos da casa, com uma sala de acolhimento para jovens. Chamei o projeto de O Jardim da Isabel, porque onde antes houve silêncio, agora florescem histórias, memórias, renascimentos. E no aniversário seguinte, lá estava eu. 2 fatias de bolo, 2 cadeiras, e a certeza de que ela estava ali, sempre esteve, mesmo quando eu não sabia escutar, e você... Se encontrasse a verdade, enterrada no quintal da sua própria infância, teria coragem de desenterrá-la? Se essa história tocou você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque algumas feridas só cicatrizam quando são contadas. Até a próxima história.